Nesse período de férias, como todo ano, aumenta de forma considerável o fluxo de veículos nas estradas. O primeiro passo para quem está enfrentando ou vai enfrentar uma viagem de carro é adotar cuidados com a conduta ao volante e a manutenção do veículo. Bom, para conversar conosco sobre esse assunto, aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos o Nivaldo Baltz, que é supervisor de saúde e segurança do trabalho da concessionária Auto Raposo Tavares, que promove aí ao longo do ano uma série de ações com foco no bem-estar e segurança dos motoristas. Nivaldo, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o convite para conversar conosco aqui na TV e Rádio Câmara. Nós que agradecemos o convite e estamos sempre abertos e ficamos muito felizes aí com a oportunidade de contribuir um pouquinho do nosso conhecimento. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, na TV Câmara, Gustavo Rosella e Rafael Maroubo. Nivaldo, a gente tem, já para começar a nossa conversa, neste período de final de ano e também durante as férias de janeiro, um aumento considerável do fluxo de veículos, né? Veículos que circulam nas estradas. A projeção agora para o final do ano é de um aumento, um crescimento de até 40%. Isso mesmo. Estamos falando num crescimento grande aí, é uma expectativa. A situação do país a gente vem notando uma melhora, então a gente faz uma projeção bastante otimista em relação a isso. A gente aproveita então esse crescimento de veículos em circulação nas rodovias para dar algumas orientações para os motoristas que estão se preparando aí para pegar estrada, muitas vezes enfrentar horas ao volante. E a gente tem alguns problemas que são recorrentes todo ano neste período. Um deles é a questão da pane dos veículos na estrada. Muitos carros acabam ficando no acostamento. Sim. Quais são as principais causas que vocês observam de pane em veículos? A principal pane hoje é a pane mecânica. Tá? Se a gente for pensar em abrir a pane mecânica, aí seria o superaquecimento. A falta de água, de radiador, tal, nesse sentido. Uma outra pane que também é bastante recorrente é a pane elétrica. Então, aí problema de baterias, problemas no sistema elétrico do veículo de um modo geral. E uma coisa que a gente precisaria estar trabalhando e é perfeitamente previsível é a questão de falta de combustível. Então, a gente tem uma estatística aí que quase 10% do total das nossas ocorrências, elas são em falta de combustível. Então, isso é um grande problema, porque se for abordado pela Polícia Militar Rodoviária, aí esse motorista vai ser multado. Além de tudo, ter o aborrecimento de ficar na estrada, tal, tá com família, tá com todo um projeto de viagem, e isso acaba sendo frustrado em função de um negócio que seria previsível, né? A falta de combustível. Então, é um alerta que a gente traz aí. Vai sair, se não tiver confiável o marcador de combustível, que você certifique isso, leva numa autoelétrica, dá uma olhada, vê como é que tá a boia de combustível, tá? Para que não tenha esse dissabor aí ao longo da rodovia, que é negócio desnecessário, né? Desnecessário, e a gente está num momento de aumento no valor do combustível, o etanol e a gasolina estão muito caros, as pessoas muitas vezes acabam calculando, não enchem o tanque, abastecem só o que acreditam ser necessário e acabam se comprometendo. É exatamente isso. E aí, principalmente onde você está numa viagem onde você não conhece a região, você acredita que vai ter postos ao longo da rodovia, às vezes você pega aí mais distante. Então, é exatamente esses pontos que você vai aí ter esse problema com o combustível. Então, é interessante, primeiro, fazer a manutenção do veículo nesse sistema elétrico, sistema de boia, e outra é você fazer um roteiro da viagem e saber quais são os postos, tá? E outra coisa nesse sentido, não é só também saber onde tem posto, é saber onde tem posto de combustível confiável, né? Então, você tem que tomar esse cuidado também. Às vezes, você faz um abastecimento de um posto que não seja de um combustível confiável, você também vai ter problema nesse sentido. Então, acho que vale a pena fazer um planejamentozinho antes de sair em relação a isso. No momento de realizar a revisão do veículo antes da viagem, quais os principais itens que devem ser checados? Vamos pensar, gente, em abrir o capô do carro primeiro? Sim. Vamos abrir o capô do carro. Quando a gente abre, foi o que eu comentei anterior. A principal ocorrência seria superaquecimento. E superaquecimento é falta de água. Então, a gente vamos pensar lá na primeira água do radiador, tá? Dar uma checada em água do radiador. Fluido do radiador também ajuda bastante, tá? Na questão de refrigeração. Vamos agora para o limpador de para-brisa, né? Você imagina só esses dias de chuva, tal, bastante caminhão na pista, sujidade, tal, aquela terra, aquela barro no retrovisor, e você sem água para poder fazer a limpeza do retrovisor. E aí, ligando a isso, a gente já pensa em condição de para-brisa.
Você imagina só o para-brisa todo riscado e a gente vai somando condicionantes aí para piorar, tá? Aí para piorar um pouquinho mais, aí imagina só a palheta do limpador desgastada ou que não esteja funcionando. Então, acho que esses são cuidados básicos. Vamos recapitular. Água do radiador, água do limpador de para-brisa, o próprio para-brisa em si, né? O próprio vidro, tá? A palheta de limpador. Aí depois a gente vem para fluido de freio, né? Aí numa viagem maior, a gente precisa estar com os freios em ordem, principalmente em chuva, né? Porque aí o tempo de frenagem ele é maior em função da pista mais lisa, tal. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, fluido de freio, fluido de embreagem, né, do sistema de embreagem, aquela coisa toda. Então, esse seria assim, a gente abrindo o capô, acho que esses seriam os itens que você consegue ver ali visualmente, a gente consegue trabalhar nisso, tá? Outra condição são a parte elétrica, e aí a gente parte lá desde bateria, tá? Revisão de bateria, revisão de lâmpadas, o chicote, toda aquela coisa, boia de combustível que a gente falou lá também é um item importante para estar checando e tal. Vamos lá para o sistema de freio, né? Tá com freio em ordem, toda a parte de pastilha, parte de frenagem do carro, pneus em boas condições. Pneus em boas condições. O pneu ele tem uma marcação que chama TWI. Quando a gente passa a mão no sulco do pneu, ele tem um ressaltozinho. Então, quando você o desgaste do pneu chegar naquele ressalto que está dentro do sulco do pneu, aquele é o limite de troca. Então, muita gente não se atenta a isso. Outra coisa que a gente precisa ficar atento em relação a pneu, que cada tipo de veículo, em função do peso, em função da carga que você transporta, em função de velocidade, se é cidade ou se é estrada, ele tem uma recomendação. E muita gente não se atenta disso. Quando você entra na internet e você vê modelos de pneu em função do carro, é uma variedade assim que você fica abismado de ver a quantidade de informação que teria que ter num pneu a hora que você vai escolher, tá? Então essa é uma outra condição que a gente tem que ficar muito atento em relação à manutenção. Eu acho que seriam esses itens os básicos. Os tradicionais alinhamento e balanceamento, isso, né? Sim. É isso aí. Agora, passa bem daí. Ainda falando sobre a preparação para a viagem, a questão das bagagens, né? Existem algumas orientações para que elas sejam acondicionadas dentro do veículo de uma forma mais segura para o motorista. Sim. Porque vamos pensar, numa bagagem, se for um pouco mais pesada, você colocar peso mais de um lado ou do outro do veículo. Você muda, aí eu vou usar um termo técnico, você muda o centro de carga, na realidade você pesa mais de um lado, o carro vai ficar torto, aí você aumenta o desgaste do pneu de um lado contrário, amortecedor, você vai judiar demais daquele amortecedor. Em curvas, aí você imagina só, você vai entrar numa curva à direita e o lado que está mais pesado é o do lado direito. Então você força todo o centro de carga do veículo, você tira ele do tangenciamento da curva, tá? Você acaba acelerando demais esse tangenciamento. Então, nessa condição. Aí vamos trazer um outro agravante. Imagina só uma carga mal distribuída, você com problema de pneu, problema de amortecedor, tá? Excesso de velocidade, entrando numa curva. É uma combinação perfeita para que a gente venha ter problemas, tá? De acidente e assim sucessivamente. Existem alguns estudos realizados por meio de simulados por especialistas, enfim, e por montadoras de veículos e etc., que mostram que a bagagem, quando está no banco de trás e não no porta-malas, ela se torna também um item muito perigoso numa eventual ocorrência de trânsito. Exatamente. A gente não imagina a força numa frenagem com que isso é projetado. Nós temos uma recomendação lá, inclusive eu tenho essa recomendação pessoal minha. Eu não ando com mala de computador, qualquer coisa, às vezes mochila, eu boto a mochila, se eu colocar a mochila dentro do carro solto, a primeira coisa que eu faço é passar o cinto de segurança nela. Eu pego na alça, passo o cinto e abotou o cinto. Então é a primeira coisa. Porque vão imaginar lá, o peso de uma mochila ou de uma mala qualquer de 5, 6 quilos. Você imagina só num capotamento, tá? Você tem airbag, tem todo o sistema de proteção, tá? E aí você tem um objeto pesado solto dentro do carro. Então você vai estar protegido de cinto, aquela coisa toda, e tem um objeto solto e esse objeto vai ser o causador. Então a recomendação é que as malas sejam todas elas acondicionadas no porta-mala. Em não tendo condição, se a gente for vendo até num avião, eles pedem que se acondicione debaixo do banco. Então essas seriam as recomendações. E aí procurar distribuir as malas, distribuir toda a bagagem, que os pesos fiquem equilibrados.
tá? E nunca carregar a coisa solta. Uma coisa que assusta muito, principalmente na cidade, e aí, de novo, eu volto na condição do pet, que a gente tinha conversado lá atrás, andar com um cachorro solto, né? Aí você vê o cachorro em cima do tampão. Você imagina só, uma triscadinha que você der no freio sem nada, cara, você vai jogar o pet lá no vidro. Então, toda a parte de bagagem, tá? Desde o transporte de animal, transporte de crianças, elas devem estar acondicionadas, tá? E devem estar presas. E aí vamos pensar presas como cinto de segurança, como a caixinha para o transporte do pet ou o cinto de segurança. Seriam essas as recomendações. E a importância das crianças pequenas estarem nas cadeirinhas, porque o uso dessas cadeirinhas tem se tornado uma questão polêmica nos últimos tempos, né? É bastante polêmica. E a gente vê em acidentes rodoviários com maior velocidade e com maior dano no próprio veículo, o quanto isso salva vidas. O quanto a cadeirinha salva vidas. Às vezes você vê uma baita destruição, e os outros passageiros acabaram se machucando muito mais, e quem está acondicionado corretamente na cadeirinha, tal, no cinto, normalmente os danos são mas muito menores mesmo. Então, na prática, a gente vê que isso realmente funciona. Funciona e funciona muito. Aí salva vidas, né? Porque uma criança não tem força nenhuma para segurar, de reflexo, muito menos. Então, a gente recomenda aí com toda a força, tá? O uso de cadeirinha, de cinto, alguma coisa desse sentido. Bom, vou viajar de final de ano, vou viajar de férias, já fiz a revisão do meu veículo, tá tudo certo, cadeirinha, caixinha para pet, bagagem no porta-malas, estou na estrada ao volante. As recomendações para que a gente minimize as possibilidades de ocorrências, especialmente no momento em que a gente tem uma maior incidência de chuvas nas estradas. O que é que você recomendaria, Nivaldo? O primeiro fator, se a chuva for intensa e a visibilidade estiver prejudicada, a principal recomendação: tá? Procura um posto de combustível, procura uma base de atendimento de usuário, que no caso da CART, ao longo dos 444 quilômetros que a gente administra, são 12 bases de sal. Tá? Então procura uma base de sal, de atendimento, procure um posto de gasolina, como eu já falei, um posto de polícia rodoviária. Evite parar no acostamento. Acostamento não é um local seguro. Do mesmo jeito que você não está tendo uma boa visibilidade da pista, outros motoristas também não estão tendo a mesma visibilidade. Então o acostamento não é um local seguro. A gente vê debaixo de ponte, de viaduto, o cara aproveita parar ali. Então para um, para dois, aí o outro que vier, que já não tem mais visibilidade, vai... Então, é muito recorrente a questão de acidentes nesse sentido, tá? De ter agravamento do acidente em função de você ter parado. Aí você para no acostamento, você não está conseguindo ver o bordo de pista, o quanto você está fora ou não. Então, a recomendação é que procure locais seguros. E locais seguros são as nossas bases de atendimento de usuário, ou numa outra rodovia também procurar a base de atendimento do usuário das rodovias, tá? Ou o posto de combustível e as bases de polícia rodoviária. Essa seria a recomendação básica, se não tiver visibilidade. Tendo visibilidade, dá para trocar. Tira o pé do acelerador, diminua a velocidade. A rodovia, ela me permite andar a 110 km por hora. 110 km por hora, ela é permitido numa condição ideal, que é uma condição seca, tá? Onde você tem uma condição boa de trafegabilidade. Numa condição de chuva, tira o pé, diminui um pouco, tá? Até porque se você precisar fazer uma frenagem, o tempo de frenagem vai ser maior. A pista escorregadia, por mais que você esteja com os pneus bons, nós já fizemos a revisão do nosso carro, tá bonito, tá legal, mesmo assim, a condição de frenagem, ela é mais demorada. Tá? Então, vamos lá. Vamos diminuir a velocidade, vamos procurar local seguro, vamos diminuir, tá, o espaçamento, vamos aumentar o espaçamento entre um veículo e o outro, que é a distância de segmento que a gente recomenda aí numa condição de chuva, que você mantenha pelo menos 5 segundos do carro da frente. E essa é uma regra legal da gente comentar. Numa condição seca, a gente sempre recomenda que você mantenha 3 segundos do veículo da frente. Como faz esse cálculo? Você tá atrás de um veículo, esse veículo passou por uma placa, passou por um poste ou alguma coisa fixa na lateral da pista. A hora que ele passar a traseira dele, você abre a contagem: 1001, 1002, 1003. Se em 3 segundos você chegou naquele ponto que você tinha delimitado, legal. Tá? Porque a gente vê nas estatísticas, a gente vê nos estudos que a gente demora pelo menos 1 segundo para reagir.
Tá? E depois o outro segundo e meio é que você vai tomar a decisão. Vai tomar a decisão de frear, de desviar. Então, quando a gente fala em 3 segundos, é uma condição bastante razoável aí para a gente ter tempo suficiente. Começou a chover, diminui a velocidade e aumenta a distância de segmento. Tá? Mantém aí pelo menos uns 5 segundos aí do veículo da frente. Essas seriam as recomendações. Começou a embaçar, tem problema de embaçamento. Carro com ar-condicionado, liga o ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado sem problemas. Tanto no quente quanto no frio, não tem problema nenhum. O ar-condicionado, o que ele vai fazer? O embaçamento nada mais é do que vapor que fica dentro do carro. Vapor da respiração nossa, da própria umidade relativa do ar. E aí você imagina só esse vapor grudando no para-brisa se o para-brisa estiver sujo por dentro. Tá todo embaçado. Então, antes de sair também é legal passar um pano nele, desembaçar e tal. E aí... Não, meu carro não tem ar-condicionado. Você liga o ar quente e o ar frio. Vai alternando o quente e o frio, que ele também diminui aí a questão de embaçamento do vidro. Tá? A questão de embaçamento do vidro é extremamente prejudicial em termos de visibilidade. Aí você imagina só, a chuva, o agravante da chuva e mais o agravante do embaçamento do vidro. E aí quando a gente pensa em embaçamento de vidro, a gente está pensando só na frente, né? Mas e as laterais? Como é que você fica de visibilidade lateral? Tá? Na pista você ainda tem... menos problema. Mas agora dentro da cidade a gente anda muito pertinho um do outro. Então vale a pena estar com os vidros limpos, estar sempre em ordem. Para a questão de embaçamento, tem alguns aditivos aí que a gente vê comercialmente. Para quem vai usar isso, é tomar cuidado para quem tem película no vidro. Tá? Porque às vezes o reagente do próprio desembaçador ele acaba afetando a película do vidro. Então tomar cuidado com isso aí, porque às vezes você coloca película, principalmente película no vidro da frente, a película mais cara, tal, contra proteção de raios UV, UVA, aquela coisa toda, você acaba pagando uma grana legal e aí depois você acaba prejudicando isso em função de um produto que você vai estar passando. Então vale a pena, antes de passar, consultar. Então, acho que em termos de visibilidade seria isso, Lidiane. Ainda no caso, falando dos dias mais chuvosos e das pistas mais escorregadias, nós falamos lá no começo, né, da importância da manutenção e das condições dos pneus. Pneus carecas influenciam no tempo de frenagem. Muito. Porque o que acontece? O suco dos pneus, eles fazem exatamente. Se você tiver com a pista molhada, o suco do pneu, ele serve para que a água possa escoar entre eles. Você freou o pneu, se for um freio comum, o pneu vai travar. Então, a água escorre pelo suco do pneu e você tem a aderência na pista. Aí você imagina um pneu mais liso, você prensou a água, a água faz um calço entre pista e pneu e você não consegue ter uma aderência do pneu. Então, esse é o problema da frenagem. Tá? O suco do pneu serve para isso. Então, quanto mais liso o pneu, tá? Mais ele vai ter um sistema de calço entre pista e pneu. E aí, em cima da água, ele vai deslizar. Ele é um surfista. Nivaldo, a gente tem também um aumento obviamente, né, com o número de veículos circulando nas estradas, também o número de ocorrências de trânsito. Ainda são mais recorrentes as ocorrências causadas por uso de celular ao volante e embriaguez no trânsito? Lidiane, vocês observam? É difícil você constatar isso, né? Você afirmar. Mas grande parte dos acidentes que a gente não consegue falar, não, é essa causa, uma causa raiz, realmente. Mas todos os indícios dão para isso. Principalmente celular. Celular hoje é um grande problema. Tem um vídeo que está circulando aí, acho que é da China ou do Japão, não sei. O negócio é absurdo o que você vê de gente usando o celular, atravessando rua, caindo em valas abertas na cidade, trombando em poste. E a gente não precisa ir tão longe. É só parar aqui na Batista de Carvalho, é só parar no shopping. Para na Batista de Carvalho e fica parado ali para você ver o quantas vezes você... Opa, desculpa, desviando de você. E aí você vai ver, tá com o celular na mão. Então o celular hoje eu acho que é o grande... Acho não, no meu conceito. É o grande problema que a gente tem hoje em termos de... Eu vou usar um termo, não sei se seria o correto, mas em termos de saúde pública. A gente pensa não só em trânsito. Hoje você vai em qualquer fisioterapeuta, qualquer coisa desse tipo, a primeira coisa que ele vai fazer, ele já vai botar a mão no seu pescoço e ver como é que você tá. Ele falou, você usa muito celular? Como é que tá a questão sua de postura, não sei o quê? Porque hoje, você imagina só, você com a cabeça pendurada mexendo aqui.
Então aumenta aí muito o peso da sua cabeça virado para baixo. Eu não lembro a proporção, mas é um valor assim bem absurdo quando você pensa do peso que você traz para a coluna no celular. Então, além das questões de dirigibilidade, de prestar atenção nas coisas, além disso é problema para a saúde. Então, o celular hoje é um equipamento extremamente útil, tal, mas eu entendo que teria que ser usado com mais parcimônia, e principalmente no trânsito, aí esquece. Bota ele no local que você não consiga ter acesso e abandona ele, aí não fica com a ideia de acessar. Vamos fazer uma conta rápida aqui, quando a gente pensa disso, é tempo de reação. Se a gente pensar num tempo de reação, só de você pegar o celular e olhar para ele e devolver, a gente já fez os testes lá, a gente brinca muito com esse sentido, e aí brinca entre aspas, é um negócio sério que a gente faz, mas a gente faz um negócio mais lúdico. Você demora entre 4 e 5 segundos. Isso para atender ligação, isso para olhar mensagem, para pegar o celular e ouvir um áudio, de repente, que as pessoas acham que é uma conduta inofensiva. Inofensiva. Aí você imagina só, você gastar 5 segundos sem você estar com o olho no trânsito. O quanto a gente está andando. Se a gente pensar numa rodovia, eu já fiz os cálculos, a gente anda mais de 100 metros. Para rodovia é fácil você andar mais de 100 metros sem estar prestando atenção. Sem ter nenhuma atenção. E aí não é visual, tá? E a questão do modelo mental seu que mudou, porque você prestou atenção ali, você tirou toda a atenção do trânsito. Então, o celular eu entendo que tem que ser esquecido quando você tá ao volante. Até porque a hora que começa a chama uma, chama duas, você vai ficando irritado, você acha que é importante, é urgente, sim. Aí você já começa a desviar a atenção do trânsito. Gera ansiedade, né? Muita ansiedade. Obrigado. Nós falamos da importância da manutenção dos veículos, da conduta do motorista ao volante. Eu acho que pra gente fechar essa série de orientações aí aos condutores que estão se preparando para pegar a estrada, a importância da documentação em ordem, até porque a fiscalização aumenta muito nesse período do ano, ninguém quer se comprometer com isso, e também das condições de saúde do motorista com relação a uma boa noite de sono, uma alimentação adequada, Nivaldo. Legal. Não só o aumento de veículo, mas também é o aumento de fiscalização, né? Então, é proporcional a essa condição. Muita gente que não tem muita experiência de trânsito, então a própria Polícia Militar Rodoviária acaba intensificando, ela faz os plantões dela em relação a isso. Então, o interessante é que dê uma checada na sua CNH. Ela tem vencimento aí de 3 anos, 5 anos, e muitas vezes acaba se esquecendo do prazo de validade dela, tá? E bota na carteira e nunca mais lembra. Então, dá uma checada em termos de vencimento de CNH, como é que tá, documentação do carro, como é que tá a questão de documentação do carro, se está vencida, se está por vencer ou não, tá? Então, essas seriam umas recomendações. E o que acontece hoje? Ao longo das rodovias do estado de São Paulo, a gente tem alguns radares, eu vou chamar de radar, ele tem um nome específico, mas vamos tratar ele de radar, que ele consegue detectar, tá, veículos que estão com a documentação não em ordem. Então, numa próxima base da Polícia Militar Rodoviária, você vai parar. Mas passou 10 carros, ninguém parou. Por que parou só eu? Será que eu sou sortudo? Então, você já foi identificado que você está com a documentação vencida, tá? Então, o policial não tem nem trabalho de precisar ficar checando. Ele vai chegar lá e vai ter um alerta para ele vai falar, seu documento está vencido. Então, imagine um aborrecimento. Você ficar com o veículo retido ou ficar com a carta sua retida ali, além da multa, né? Que é um baita de um de sabor, né? Você poderia estar usando esse dinheiro que você vai despender, esse tempo que você vai despender na viagem, em passeio, aproveitar com a família e tal. E para nós, Lidiane, ao longo da CARD, principalmente essa questão de chuva, a gente toma muito cuidado. Nós temos aí os painéis de mensagens variáveis que a gente passa a trazer mensagem disso. Em relação à chuva, em condição de trafegabilidade, como é que está aquele local onde o motorista está fazendo. Pintura de faixa, tá? Tanto dos bordos. A gente usa um sistema que a faixa ela fica refletiva, ela tem um processo ali que ela fica toda refletiva, então tem esses cuidados, tá? Eu vou falar de taxa delineadora. Faz sentido para você taxa delineadora? Não faz, tá? Então vou falar para você taxinha, tá? Os olhos de gato que a gente tem ao longo da rodovia. Então, quando você entra na rodovia, tanto o bordo esquerdo, a linha central e o bordo direito, elas também vão com as faixas refletivas ali, tá? Os adesivos, que isso na chuva melhora muito a questão de visibilidade.
o olho de gato que vai na lateral do New Jersey ali, que é aquele muro de concreto da divisa. Então a concessionária, ela se preocupa muito com essas condições. E aí quando a gente fala de chuva, vale isso também para neblina, tá? Naquela época que a gente está aí de interseção entre verão, outono, tá? Inverno. Então as preocupações em termos de refletividade de placas, tal, a gente se preocupa bastante com isso. Então a concessionária, ela procura fazer a parte dela. Ela procura fazer aquilo que é cabível. Cabe a nós, como motorista, também fazer a parte nossa. Porque não adianta a gente ter uma pista segura, a gente ter dispositivos seguros, ter elementos de segurança ao longo da rodovia, se a imprudência prevalecer. Aí é difícil de a gente administrar essa condição. Já que você mencionou as condutas tomadas, né, pelas concessionárias de rodovias, enfim, pelos órgãos gestores aí das estradas, para amenizar os riscos aos motoristas, é importante também, para a gente fechar a entrevista, alertar quem está se preparando para viajar da importância de escolher os melhores trajetos. Muitas vezes os motoristas acabam fazendo opções por trajetos mais perigosos, né, pistas com uma qualidade inferior, porque vão pagar um pedágio a menos, um pedágio um pouco mais barato, enfim, por inúmeras questões de economia, mas acabam comprometendo, né, e colocando a própria vida em risco. Sim. A vida dele e a vida dos familiares que ele está transportando. Eu acho que nesse sentido, eu não acho muito justo você colocar o outro em risco, tá? Se é uma decisão própria sua, você como indivíduo só, ok. Agora, quando você coloca a vida de outros, e aí normalmente é vida de familiares, a esposa, os filhos, eu acho que essa questão deveria ser levada em consideração. Pagar pedágio, é incômodo, mas quando você anda dentro de uma rodovia pedagiada, você tem todos os recursos. Uma pane mecânica que você tem aí, nós vamos ter um socorro 24 horas te atendendo. É de madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, que seja. Tá? Ou nós vamos estar identificando você através das câmaras nossas de monitoramento. Nós temos veículos rodando 24 horas ao longo da rodovia. A cada 90 minutos eu faço um ciclo de inspeção. Então, se acontecer algum problema, de qualquer forma, nós vamos identificar você. Aí a gente tem os telefones nossos de emergência. A cada quilômetro da rodovia, tanto de um lado quanto de outro, a gente tem um telefone de emergência. Tá? Você pode estar ligando também no 0800, a gente procura ter uma malha de sinal ao longo do trecho. Então, em qualquer ponto que você tiver, você vai estar conseguindo falar com a gente, que é o 0800 773 0090. Então, essas diferenças compensam o custo que você tem e o risco que você vai mitigar. Tá? Você vai andar, se for no caso da CART, você vai andar em rodovia 100% duplicada. De Bauru a Presidente Epitácio, ou inverso, né, de Presidente Epitácio até Bauru, nós estamos com as rodovias 100% duplicadas. Então, aumenta demais a segurança, principalmente em questão de colisão traseira, tá? Colisão frontal, aonde você está em pista simples, aí é mais difícil, tal, você fica aí irritado porque você está atrás de um caminhão, pega uma subida e aí a viagem começa a ficar um pouco mais demorada, mais cansativa. A primeira brecha que tem, você sai para ultrapassar. E aí é onde mora o perigo. Uma série de orientações, quase um manual aqui para você que vai pegar estrada, né, ou está se preparando ou já está durante viagem e nos acompanha aqui pela TV e Rádio Câmara. Nós agradecemos a presença do Nivaldo Baltz aqui no programa Espaço Aberto. Ele é supervisor de saúde e segurança do trabalho da concessionária Auto Raposo Tavares. Foi quem nos forneceu aí essa série de orientações com relação às melhores condutas ao volante. Nivaldo, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, fico muito feliz de poder estar contribuindo com um pouquinho de conhecimento que a gente tem e ficamos à disposição. Obrigada. Mais uma vez, obrigada a você também pela sintonia. Faça uma ótima viagem, tenha um excelente período de férias e cuidado ao volante. Até a próxima.